Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online e por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Então aqui nos encontramos e agradecemos a todos que vão chegando e se conectando para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do Jardim América, aqui em Goiânia. Enquanto vocês vão chegando e se conectando, vamos ouvir uma música para a nossa harmonização. Na sequência, leremos uma mensagem para depois fazermos a prece e em seguida a exposição do Evangelho. Então, ouçamos mais uma vez Roberto Moreira, que está encarregado mais uma vez de realizar para nós a harmonização. Sejam todos bem-vindos. Uma brisa vai descer, sinto na harmonia do amanhecer, paz, energia de amor que envolve o meu coração, paz e raio de luz que o Senhor nos conduz. Sinto nas veias as cores da vida correr, sinto no peito a alegria de amar e viver, tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina no nosso Senhor. Sinto nas veias as cores da vida correr, sinto no peito a alegria de amar e viver, tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Tudo em forma de cor, a paz, a alegria, o amor. Sinto a presença divina do nosso Senhor. Boa noite a todos mais uma vez. Depois de ouvirmos Roberto Moreira, agradecemos a todos pela presença. Sejam todos bem-vindos e que possamos aproveitar da melhor maneira possível este momento que nos foi reservado por Jesus de Nazaré para o nosso aprendizado. Então aqui nos encontramos para atendermos, conforme havíamos dito anteriormente, atendermos a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, localizado ali no Jardim América, aqui em Goiânia. Então vamos fazer a nossa leitura, a leitura de uma mensagem do livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, o capítulo 50. Então o capítulo 50 fala sobre o perdão, é uma mensagem bem curta e nos fala sobre perdão e que se encaixa perfeitamente na temática da nossa exposição desta noite, porque hoje falaremos acerca da convivência entre cônjuges, a convivência entre marido e mulher, a convivência em família, local mais adequado para colocarmos em prática o perdão. E aí nos diz Haroldo da seguinte maneira:
O perdão não corrige o outro. O perdão não corrige o outro. Ele apenas te liberta. Perdoar é a expressão máxima de amor daquele que não espera ser amado. Então aqui vejamos esta mensagem tão curta e com tamanha profundidade de ensinamento, porque ele nos diz que perdoar não vai corrigir o outro, mas vai, sem sombra de dúvida, nos libertar. Perdoar é a expressão máxima de amor daquele que não espera ser amado. Então aquele que perdoa as faltas do outro, dos outros, ele não espera ser amado, ele apenas está se libertando. Então vamos neste momento, meus irmãos, fechar os nossos olhos carnais para uma melhor sintonia, uma melhor concentração com estes companheiros enviados de Jesus que estão à nossa volta, para que possamos nos sintonizar da melhor maneira possível. E neste momento, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. E neste momento, Senhor Jesus, mais uma vez te rogamos pelo nosso planeta, te rogamos, Senhor Jesus, em especial pelos profissionais, os nossos profissionais da saúde, que estão trabalhando constantemente para salvar vidas. Muitos deles, como nós sabemos, Senhor, estão doando a sua própria vida, estão sacrificando a sua própria vida para salvar outras vidas. Então, assim, Senhor Jesus, nós te rogamos, ampare-os e os proteja, fortaleça-os para que eles possam seguir adiante, trabalhando, nos auxiliando e salvando vidas. Graças damos a ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, todos vocês que já chegaram e se conectaram. Então aqui nos encontramos para mais uma palestra pública online. Como todos nós já sabemos, devido às restrições causadas pela pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, ainda não estamos tendo condições de atendermos aos nossos compromissos de palestras já pré-agendadas nos centros espíritas de forma presencial. Então aqui nos encontramos nesta sala virtual para realizarmos mais esta atividade. Então para esta noite nós trouxemos aqui, em especial com base no livro de José Carlos de Luca, este trabalhador também da seara do Cristo, que constantemente está trabalhando na seara do Cristo, a convivência entre os cônjuges. É um capítulo do livro Com os Olhos do Coração. Então, o livro de José Carlos de Luca tem como título Com os Olhos do Coração. E escolhemos para esta noite um capítulo, o capítulo 5 desta obra, Com os Olhos do Coração. Mas antes de chegarmos nestas reflexões sobre a convivência no agrupamento familiar, em especial dos pais, ali que estão na condição de esposos, de esposa e de esposa. Então aqui nós buscamos palavras de Jesus, quando ele nos fala, de acordo com os relatos que nós encontramos no Evangelho, nos Evangelhos, nós trouxemos aqui para mostrarmos para todos e refletirmos juntos a importância da família e de que forma Jesus enxerga a família. E como nós podemos observar aqui, Jesus, no início da sua tarefa messiânica, foi exatamente em uma festa de casamento, nos mostrando e deixando bem claro esse registro, nesta simbologia, a importância da família, e que a família tem que ser vista e tem que ser tratada
com alegria, assim como uma festa, a festa das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, que possamos verdadeiramente transformar as nossas vidas no agrupamento familiar, já que nós sabemos que família é laboratório das almas. Todos nós estamos aqui internados nestes laboratórios das almas, que nós conhecemos como famílias, para o nosso aprendizado. E aí nós encontramos neste registro do evangelista João da seguinte maneira: no terceiro dia houve festa em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos. Então teve festa em Caná da Galileia, e Jesus e a sua família, juntamente com alguns discípulos, foram convidados para participarem desta festa de casamento. E aí nos diz na sequência que, tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus diz para a mãe: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Então Jesus questiona Maria o que ela queria que ele fizesse, já que tinha faltado vinho. O que queres tu de mim? A minha hora ainda não chegou, mas Maria tinha certeza que a hora dele havia chegado e que ele estava preparado. Então aí nós buscamos estas frases de João, em especial, é lógico, para falarmos da festa de casamento, este início de uma nova família, ali nas bodas de Caná da Galileia, e que Jesus estava ali para celebrar aquela festa, para prestigiar aqueles companheiros que estavam constituindo ali um novo agrupamento familiar, mas também para observarmos uma frase que Maria disse aos servos da casa quando eles foram preparar água para que Jesus fizesse a transformação em vinho. Então diz a mãe de Jesus, a nossa querida Mãezinha Santíssima, aos servos da casa. E aí nós temos que observar e trazermos para as nossas vidas que Maria não disse esta frase simplesmente aos servos da casa. Maria diz para todos nós. Então Maria vira-se para os servos da casa e diz: fazei o que ele vos disser. Então aqui Maria chama a atenção dos servos da casa, Maria chama a atenção de todos nós. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Porque sem sombra de dúvida, o que ele vos disser, ou o que ele nos disse, com certeza é o caminho que nos leva para a verdade e para a vida, assim como ele disse mais tarde, de acordo com registros também de João Evangelista. Então esta frase de Maria, nesta festa de casamento em Caná da Galileia, é de uma importância enorme para a nossa vida, porque sim, nós temos que observar e obedecer estas palavras de Maria todos os dias da nossa vida, lembrando nas nossas vidas essas palavras da nossa querida Mãezinha Santíssima e colocando em prática, fazendo tudo o que Jesus nos disse. E na sequência, nós encontramos, já que estamos falando de família, palavras de Paulo de Tarso, quando ele nos fala em uma epístola, na primeira epístola ao seu querido discípulo Timóteo, quando ele nos fala da necessidade de cuidarmos da nossa família. Então aqui ele nos diz, dizendo a Timóteo, ao ancião, ou seja, à pessoa de idade, não repreendas com aspereza, adverte-o como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como a mães, às jovens como a irmãs, com toda a pureza. Então aqui Paulo nos chama a atenção para aquela necessidade constante da vigilância para tratarmos as pessoas com gentileza, com educação, com urbanidade, em sendo jovem,
em sendo idoso ou idosa, todos merecem tratamento gentil da nossa parte, tratamento com urbanidade da nossa parte, sem sombra de dúvida. Então, ele nos diz na sequência que quem se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um renegado, pior que um infiel. Então aí nós lembramos lá dos 10 mandamentos, o quarto mandamento mosaico, quando ele nos fala sobre a necessidade de honrarmos os nossos pais. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, nós lembramos isto porque estamos falando de família, e esse estudo sobre família, ele é amplo. Nós temos uma literatura vastíssima para estudo sobre família. Então, nós chegamos aqui no início do livro, com os olhos do coração, quando um senhor da igreja, que nós conhecemos, nós lembramos o nome, um padre, na verdade, Dom Evaristo Arnes, ele nos diz sobre a necessidade do cuidado em relação à família, que deveríamos falar sobre família com respeito e simplicidade. Então, este companheiro da igreja, falando sobre família, nos mostra a importância da família e a necessidade de falarmos constantemente da família. E ele nos diz que a família, os membros da família precisam constantemente se juntar em torno de ideias, trocar ideias para a melhoria do agrupamento familiar. E aí ele nos fala, já que este nosso irmão ele desencarnou em 2016, e nesta conversa dele, em uma entrevista para uma televisão, quando ele falou sobre família, ele nos chamando a atenção em relação ao início dos problemas que nós temos refletindo na nossa sociedade. Então ele nos chama a atenção, assim como a doutrina espírita nos mostra, que os problemas que nós encontramos refletindo na sociedade lá fora, eles têm início na família. Então, se queremos realmente tratar a sociedade lá fora, que está doente, comecemos tratando a nossa família. Comecemos tratando aqueles que compõem o agrupamento familiar, porque eles aqui nesta micro-sociedade que nós conhecemos como família, eles fazem parte da macro-sociedade lá fora. Então, se eles forem tratados aqui na micro-sociedade, na família, com certeza a macro-sociedade também recuperará a saúde. E é o que diz José Carlos de Luca, na sequência a essas palavras de Dom Evaristo Arnes, quando ele nos diz que os problemas da sociedade lá fora começam na família. E aí José Carlos de Luca nos diz que a solução também está na família, porém só vê esta solução quem olha com os olhos do coração. Então, se os problemas lá fora têm como origem a família desajustada, a família desestruturada, o tratamento para a sociedade lá fora tem como origem também o tratamento da família. Então, tratemos as nossas famílias, recuperemos a saúde das nossas famílias, que, consequentemente, a sociedade que está doente recuperará a saúde. A sociedade que está, de uma certa forma, na UTI, sairá da UTI e seguirá a sua trajetória normal. E aí nós chegamos no capítulo 5º, quando nos fala sobre a convivência entre os pais, a convivência entre os cônjuges, ali no agrupamento familiar. E aí ele começa nos lembrando da seguinte maneira, nos lembrando aqui, citando palavras, algumas frases de um filósofo libanês, Gibran Khalil Gibran. Então ele lembra estas frases desse filósofo libanês que diz da seguinte maneira: amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão. Então, amemos uns aos outros, mas não prendamos aquelas pessoas que nós dizemos amar. E aí ele diz na sequência que haja antes um mar ondulante entre praias de vossas almas,
enchei, nos lembra Gibran Khalil Gibran, enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Então aqui nos lembrando sobre a individualidade, sobre o respeito da individualidade de cada um ali no agrupamento familiar. Ajudemos a encher a taça um do outro, mas cada um beba na sua. Nesta simbologia, cada um siga a sua trajetória, não amordace o seu companheiro, não prenda o seu companheiro, a sua companheira, porque nós temos a liberdade de agir, mas também, é lógico, a responsabilidade em relação às nossas atitudes. E aí José Carlos de Luca começa dizendo que, costumeiramente, andamos nos extremos. Ou estamos distantes de nossos cônjuges, ou estamos completamente grudados, aprisionados. E aí nós tiramos a liberdade do outro, nós sufocamos a outra criatura. E aí ele fala que nós somos ou estamos nos extremos. Ora estamos muito longe ou estamos muito grudados, muito apegados uns aos outros. E aí ele nos diz que todo extremo é perigoso, pois tende ao desequilíbrio. Então todo extremo é perigoso. Assim como nós sabemos que todo excesso é perigoso, vai fazer mal para aquele que está praticando o excesso. E aí ele lembra que Gibran nos propõe o caminho da convivência com liberdade. Exatamente as frases que Gibran nos falou no início destas reflexões deste capítulo, sobre encher a taça, mas cada um beber na sua, que a convivência ela tem que ser com liberdade, não confundindo de forma alguma liberdade com libertinagem, liberdade responsável, sem sombra de dúvida. E aí ele acrescenta, José Carlos de Luca acrescenta que o primeiro ponto refere-se à necessidade da convivência entre os cônjuges, para que o amor se exercite. Como iremos exercitar o amor no agrupamento familiar se não existir a convivência, se não existir o viver com o outro? Exatamente por isto que estamos no agrupamento familiar, exatamente por isto que nos consorciamos para vivermos um com o outro. Então é isto que ele nos lembra, que para existir isto é necessário que tenhamos convivência. O amor só faz sentido quando há alguém para externar o nosso sentimento. Então o amor realmente ele só faz sentido na nossa vida quando temos outras criaturas à nossa volta para externarmos, para expressarmos este amor. Assim como Jesus nos lembra sobre aquela necessidade de amarmos uns aos outros como irmãos que somos, irmãos de jornada, porque estamos aqui para aprendermos um com o outro. E exatamente, mais uma vez, por isso que nós nos encontramos no agrupamento familiar, que possamos verdadeiramente nos amar como Jesus nos pede, como Jesus nos orienta. E aí José Carlos de Luca nos diz que o próximo é o objeto do nosso desejo, é o objeto, o próximo, aquele companheiro de jornada, a companheira que está ali naquela sociedade que nós conhecemos como família através de um casamento, então está ali e é aquele objeto em relação ao nosso amor, em relação ao direcionamento do nosso amor, conforme ele nos diz, com a convivência, aquele viver, o exercício, colocarmos em prática o exercício do amor, ou exercitarmos o amor na prática do dia a dia. Se perguntassem, aí ele faz aqui uma proposta, ele faz aqui, é lógico, um exercício para aprofundarmos as nossas reflexões em relação à companhia das pessoas. Se perguntassem, o que você levaria se tivesse de ir para uma praia deserta ou uma ilha deserta? Certamente responderia que levaria alguém e não um objeto. Sem sombra de dúvida, em especial em recebendo uma
uma pergunta, uma proposta nesse sentido, é lógico que iríamos querer ter a companhia de pessoa e não de objeto, e em especial pessoa que nós amamos, pessoas que nós pelo menos gostamos. Imaginemos nós numa ilha deserta com uma pessoa que nós ainda não aprendemos a amar. Aquelas que são intragáveis, que às vezes nós dizemos que até a detestamos. Sem sombra de dúvida que será bastante tormento para a vida das duas criaturas. E aí ele nos diz que é preciso se convencer de que o casamento é um ponto de partida. Observemos esta frase e reflitamos acerca desta frase, que o casamento é um ponto de partida, não de chegada. Essa ideia é deveras relevante. Sem sombra de dúvida que para um relacionamento conjugal, para o andamento normal dessa sociedade que nós conhecemos como casamento, como família, é necessário que nós observemos isto, que o casamento não é o ponto de chegada. Não é aquele ponto em que nós chegamos e falamos, não, aqui pronto, acabou. Não, é o ponto de partida, porque ali está começando uma nova vida. Ali nós estamos começando uma vida em comum. Então é o ponto de partida, onde nós chegamos à conclusão que, a partir daquele momento, conforme Jesus nos fala, nos tornaríamos uma única carne, a convivência em comum. E aí nos diz que a miúde, ou seja, constantemente, cônjuges que antes do casamento eram pródigos em carinhos e companhia, depois do enlace se sentem desobrigados de continuar conquistando um ao outro. E nós precisamos pensar sobre isto. E não estou aqui, sem sombra de dúvida, para dar puxões de orelhas, para dar lição de moral aos nossos companheiros, companheiras que são casados, que vivem em comum com outra pessoa. Não, de forma alguma. Estamos aqui para aprendermos juntos. Quanta coisa nós precisamos aprender. Quanto este que vos fala necessita aprender. E estamos falando sobre isto exatamente por estas necessidades. Porque, sem sombra de dúvida, o mais necessitado de todos em relação a esses aprendizados, exatamente esse que vos fala. Então ele nos chama a atenção que nós não podemos perder este foco em acharmos que estamos desobrigados de continuar conquistando a pessoa. E aí ele diz que agimos como se o casamento fosse um troféu que recebemos pela conquista de um campeonato. Participamos de um campeonato do amor e chegamos lá no ápice e recebemos o troféu que foi o casamento. Mas com certeza, muitos companheiros podem às vezes falar que isto não foi um troféu, na verdade foi uma verdadeira cruz. Porque muitos olham, observam e levam o casamento como se fosse uma cruz que está carregando. Mas, sem sombra de dúvida, que tudo isto é aprendizado na nossa vida. E nós sabemos que no mundo em que nós estamos vivendo, mundo de provas e expiações, a maioria dos casamentos são desta forma, são casamentos de resgate. E aí nos diz ainda José Carlos de Luca que só nos esquecemos que o torneio está apenas começando. Então, quando ele nos fala, nos lembra que agimos como se o casamento fosse um troféu que recebemos por a conquista de um campeonato, nós nos esquecemos que o torneio ele está apenas começando. Ali com o casamento nós estamos começando o torneio verdadeiramente. Nós estamos começando uma maratona para o nosso aprendizado. E aí ele diz ainda na sequência ainda ele nos fala da seguinte maneira: observo com frequência, já que ele faz palestras constantemente pelo Brasil e pelo mundo, observo constantemente uma queixa comum dos cônjuges, o distanciamento após o casamento. Aquela proximidade intensa antes do matrimônio cede lugar a um afastamento progressivo dos parceiros, a ponto de muitas vezes gerar a própria separação.
Então vigiemos as nossas atitudes, ali no agrupamento familiar em relação ao nosso parceiro, à nossa parceira de jornada, para não deixarmos que isto aconteça, esse distanciamento após o casamento. Aí ele começa aqui falando sobre os homens, mas depois ele irá falar sobre as mulheres. Nós, homens, precisamos nos dar conta de que uma joia, por mais bela que seja, jamais substituirá o amor que nossa mulher espera de nós. Sem sombra de dúvida que coisas materiais não se compra o verdadeiro amor. Coisas materiais não se compra a felicidade. Coisas materiais podem nos trazer, no máximo, o bem-estar, uma alegria passageira. E aí ele diz, será que a nossa esposa, em vez do brilhante, do vestido de seda, do perfume importado, do par de sapatos, não preferiria um marido mais presente na família? Será que nós não estamos faltando muito em relação a isto que ele está nos falando? Em relação a aquela presença na família? E aí ele fala na sequência ainda que muitas mulheres se queixam de que depois do casamento seus maridos continuam vivendo como se fossem solteiros. Querem levar a vida como se fossem solteiros. Mas e a responsabilidade? E o compromisso assumido com aquela outra criatura, com o novo agrupamento familiar que surgiu através daquele contrato que nós conhecemos como casamento, em especial quando chegam os filhos? E as responsabilidades? E aí diz ainda que elas reclamam, ou seja, as mulheres reclamam também que seus parceiros deixaram de ser românticos, carinhosos e bem-humorados como eram antes do casamento. E aí ele nos diz ainda, por seu turno, aí ele fala das mulheres, por seu turno os maridos também reclamam que suas mulheres viraram gerentes do lar. Gerentes do lar, extremamente preocupadas com a limpeza da casa, com a organização das tarefas domésticas. Esquecidas de que o homem quer encontrar no lar a mulher com quem se casou, e não uma empregada doméstica, conforme aqui ele nos fala. Mas nós sabemos e precisamos ter essa consciência que nós, no agrupamento familiar, na condição de marido, na condição de esposa, nós temos as responsabilidades conjuntas pela organização da casa, do agrupamento familiar. Não é responsabilidade só da mulher em cuidar da casa, lavar as vasilhas, a limpeza da casa e assim sucessivamente. Não, de forma alguma. Nós celebramos um contrato, uma sociedade, e uma sociedade civil lá fora, uma sociedade comercial lá fora, exige dos seus sócios, dos seus participantes, compromisso, a participação realmente efetiva, não apenas de um. Nós sabemos que precisamos colaborar. A mútua colaboração, a mútua assistência é preciso ali no agrupamento familiar. E aí nos diz ainda, aí ele chama aqui a atenção das mulheres, José Carlos de Luca chama a atenção das mulheres, e também serve para todos nós homens, mulheres. Não fiquem neuróticas por causa da casa, que será limpa hoje, mas voltará a sujar logo mais. O amor necessita de cultivo. O amor necessita de cultivo, tal como a terra precisa ser arada para florescer. Nós sabemos que precisamos cuidar, nós precisamos de higiene, nós precisamos de limpeza, em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, mas sem ficar, como ele diz aqui, sem ficar neurótica, sem ficar neurótico também em relação à limpeza, à organização. Uma casa limpa, uma casa bem organizada, sem sombra de dúvida, é muito bom, é saudável para todos nós. Mas nós temos que ter limite, não apegar excessivamente aquela compulsividade pela limpeza, como muitos companheiros, muitas companheiras de jornada têm, que fica o dia todo constantemente limpando e constantemente vê sujeira, às vezes, onde nem existe sujeira. E aí ele nos diz que precisamos cultivar o amor, pois, do contrário, a vida conjugal corre sério risco de enfraquecer e desaparecer.
O ambiente no lar é mais importante do que a limpeza da casa. O ambiente do lar, o ambiente no lar, aquele ambiente harmônico, aquele ambiente saudável, espiritualmente falando, é mais importante do que a limpeza física. E aí ele nos lembra uma coisa muito interessante para as nossas reflexões, que é a palavra lar. De onde surgiu a palavra lar? Aí fomos buscar e ele cita aqui, confirmamos lá no dicionário, que a palavra lar tem a sua origem sempre esteve associada ao fogo. Daí surgindo lareira. Ou seja, no lar tem que existir aquela atmosfera de amor e carinho, que nos remete à ideia de que a vida no lar, a vida no agrupamento familiar, deve ter calor no relacionamento. Exatamente por isto que a palavra lar teve a sua origem de lareira, que é aquele ambiente da casa, principalmente naquelas regiões frias, onde se utiliza para aquecer o ambiente. Daí, lar, que deve ser constantemente aquecido através do amor, essa atmosfera de amor e de carinho. E aí ele diz ainda que deve ser acolhedora, o ambiente do lar deve ter um ambiente acolhedor como uma lareira, vibrante como o fogo. Todavia, há lares gélidos, edificados com o mármore da indiferença e o telhado do silêncio. Não deixemos que os nossos lares se tornem, conforme ele nos fala aqui, uma geladeira, um edificado com o mármore da indiferença e o telhado do silêncio. Não, façamos que os nossos lares, realmente, nos nossos lares, possam permanecer essa atmosfera de amor e de carinho, ser aquecido constantemente como uma lareira. Não deixemos esta chama apagar. Não há relacionamento conjugal que suporte blocos de gelo entre os parceiros. Curar a família será muitas vezes degelar o relacionamento. Então, curar a família, retornar à saúde da família, exatamente fazer aquele degelo, daquele bloco de gelo que estava ali entre os membros do agrupamento familiar. E aí ele lembra que o casamento não é o topo final, lembrando mais uma vez, o topo final do relacionamento. Ao revés disso, é apenas a linha de partida. Depois dele é que se precisará ter maior dose de conquista, de cumplicidade, de paixão e de namoro. Nós precisamos continuar namorando com os nossos parceiros, a nossa parceira. Nós precisamos ter essa cumplicidade, nós precisamos constantemente continuar esse processo de conquista, sob pena de a rotina destruir os vínculos afetivos que se formaram no período que antecedeu o casamento. Quando o afeto vai embora, pouca coisa resta na vida a dois. Então ele lembra que quando o afeto desaparece, aí já não está restando quase que nada da vida a dois. Então que possamos verdadeiramente realizar aquilo que nos compete no agrupamento familiar em relação ao nosso parceiro, à nossa parceira, que escolhemos para esta jornada, independentemente de ter começado há 1 ano, há 6 meses, há 10 anos, no meu caso há quase 30 anos, um relacionamento, contando todo o período de namoro, já caminhando aí para 27 anos, 28 anos. Então, nós precisamos trabalhar constantemente esta cumplicidade, esta conquista, esse namoro permanente. Porque, sem sombra de dúvida, em especial nas condições dos nossos casamentos aqui na Terra, conforme para concluirmos as nossas reflexões, nós trouxemos aqui as classificações dos nossos casamentos aqui na Terra, nós precisamos realmente desse esforço maior. Porque, sem sombra de dúvida, conforme nos falam aqui os nossos companheiros do plano espiritual,
existem aqueles casamentos aqui na Terra, os chamados casamentos acidentais, que são encontros de almas inferiorizadas por atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Aí às vezes você pode falar, não, meu casamento foi desse jeito, foi um acidente. Será? E aí tem o outro que talvez você fale, não, esse deve ser o mais que se adequa para o meu caso. Existem os casamentos provacionais. Provacionais são aqueles casamentos onde acontece reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. E aí os espíritos amigos, em especial André Luiz, lá no livro Nosso Lar, nos chama a atenção que a maioria absoluta dos casamentos aqui na Terra, em especial pela condição do nosso planeta, de provas e expiações, a maioria absoluta está exatamente nesta condição de provacionais. Porque é prova para os dois. E aí nós temos o outro tipo de casamento, que são os casamentos sacrificiais. Aí você pode falar, não, esse é o meu, porque o meu é um sacrifício. Será que você está na condição de um espírito superior que desceu à Terra para ajudar por amor a uma criatura que ficou para trás? Exatamente esse tipo de casamento sacrificial é reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada com o objetivo de redimi-la. Então a alma iluminada desce à Terra para buscar alguém que ficou na retaguarda, uma alma querida que ficou para trás. Então ela se sacrifica para buscar aquele companheiro, aquela companheira de jornada. E existem os casamentos afins, que são reencontros de almas e corações amigos para consolidação de afetos. E existem, por último, os casamentos transcendentais, que são encontros de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Então, os espíritos amigos nos chamam a atenção que são bem poucos aqui na Terra esses casamentos nessas condições de sacrificiais. E são raríssimos os casamentos nessa condição de almas afins, que são as chamadas almas gêmeas. E quase que não acontecem estes transcendentes, mas que a maioria absoluta, 90 e tantos % dos casamentos, estão nestas condições de casamentos provacionais. Almas que estão aqui na Terra para se redimirem, para o aprendizado conjunto, para o aprendizado em comum. Mas como nós sabemos, todos nós que aqui nos encontramos nesta condição de aprendizado, é lógico, retirando aqueles que estão aqui na condição de professores, na condição de médicos e enfermeiros, a maioria absoluta de nós somos esses seres em construção. Somos seres em construção que estamos aqui no agrupamento familiar, numa família consanguínea, para reajuste, para evolução, reajuste e aperfeiçoamento. A maioria de nós nesta condição de reajuste. É lógico, trabalhando também pelo aperfeiçoamento e para chegarmos depois à santificação. E aí André Luiz, no livro Dos Domínios da Mediunidade, quando nos fala sobre família, nos diz da seguinte maneira, que o homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho. Então aqui André Luiz nos chama a atenção que o matrimônio, aqui na Terra, é uma abençoada escola de amor e de trabalho, honrando os vínculos dos compromissos que assumem perante a humanidade, ou melhor, perante a harmonia universal. Neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, no agrupamento familiar, quando recebemos os nossos filhos, nós somos médiuns, já que médium é este intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Então, em especial, a mulher, a mãe, é este único meio de transporte para trazer do mundo espiritual para materializar-se aqui na Terra, ou seja, no mundo material,
uma alma necessitada de aprendizado, de reajuste, de aperfeiçoamento, de evolução para chegar a uma santificação. Sem a mulher, de que forma esta alma se materializaria aqui na Terra? Então a mulher é este único meio de transporte para chegarmos aqui na vida. Então valorizemos nosso relacionamento no agrupamento familiar, valorizemos e abençoemos as nossas irmãs, as nossas mães de jornada que nos ofertam oportunidade para a vida. E aí André Luiz nos diz, para encerrarmos, que a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem um sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Então, ser pai e ser mãe aqui na Terra, dignamente cumprido esta missão, conforme nós encontramos nas questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos, é um verdadeiro sacerdócio. Ele nos diz que nós precisamos, sem sombra de dúvida, enxergar que no lar, ali na família física, nós podemos ser comparados, a família física é comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando, ou seja, burilando corações para a imortalidade. Então a família, sem sombra de dúvida, é esta reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo. Então é isso, meus amigos, é isso, meus irmãos. Então que valorizemos o agrupamento familiar, onde nós estamos inseridos neste momento, para o nosso aprendizado. E quem quiser aprofundar um pouco mais acerca desses ensinamentos sobre família, sobre agrupamento familiar, sobre a nossa missão aqui na Terra, no agrupamento familiar, estudemos os capítulos 4º e 14º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudemos também o livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, através do espírito Teresa de Brito. Estudemos também SOS Família, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Nós temos também A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Nós temos também Família, Laboratório das Almas. E nós temos várias questões do Livro dos Espíritos que tratam sobre o assunto, 695, 696, até a 98, 698. Nós temos a 775, 817 até a 822, quando Kardec faz um estudo belíssimo sobre a igualdade de direitos. Nós encontramos em um livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, as questões 110, 111, 112, que tratam também sobre família. Nós encontramos também no Consolador as questões 188, 89 e seguintes, que tratam sobre os nossos compromissos conjugais. E temos também outros livros de Chico Xavier e André Luiz, Emmanuel e outros espíritos que tratam sobre o assunto. Então vamos neste momento, meus irmãos, fazermos a nossa prece agradecendo a Jesus por mais esta oportunidade. Vamos fechar os nossos olhos físicos para neste momento agradecermos a Jesus por este momento que nos foi concedido, momento de aprendizado, momento de reflexões acerca dos nossos compromissos aqui na Terra, acerca dos nossos compromissos espirituais nesta extensão aqui no corpo físico. Porque, como nós sabemos, o nosso corpo físico é esta extensão do espírito, esta extensão mais grosseira do espírito para o nosso aprendizado. Nós usamos este corpo, nós usamos este instrumento que o Senhor nos concedeu na condição de instrumento para trabalharmos e aperfeiçoarmos. Então, por isso, nós agradecemos a Deus por esta concessão. Agradecemos em especial pela vida. Agradecemos aos espíritos amigos que aqui se fazem presentes, bem como nos lares de cada um desses irmãos que se encontram representados nesta sala virtual. Envolva e ampare a todos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Agradecemos imensamente
a caridade que vocês fizeram nesta noite em nos ouvir mais uma vez. Agradecemos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo por nos conceder mais uma vez a oportunidade da palavra, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do aprendizado para a nossa vida. Agradecemos e pedimos a Jesus, a Deus, para que possam nos conceder tantas outras oportunidades quantas forem necessárias para aprendermos, em especial na prática, no nosso dia a dia. Paz aos nossos corações, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, meus irmãos.